Olá, meu nome é Cláudia, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Engenharia de Produção e atuo na área de pesquisa operacional. E hoje a gente vai aprender como utilizar o Simplex para resolver um problema de programação linear, otimizando e buscando a sua maximização do problema. A gente vai inicializar e podem ocorrer aqui algumas palavras que você não pode entender muito bem. Então você volte um vídeo aí, que vai ter o link aqui nesse vídeo, e assista aqui a introdução, o que é o método Simplex e mais ou menos como funciona a geometria dele para ir em busca do ótimo, tá ok? Então, começando já a nossa aplicação na prática, para você saber os passos bem certinhos como você deve proceder. A gente tem um modelo de programação linear, ele se encontra na forma para você com a função objetivo de maximização. Então, eu quero maximizar 3x1 mais 2x2 mais 4x3. E eu tenho três restrições associadas aqui. A primeira, a segunda e a terceira. A quarta restrição aqui já é uma obrigação de que todas as nossas variáveis têm que ser positivas. Então a gente vai colocar primeiramente o nosso modelo de programação linear na forma padrão. Então para colocar ele na forma padrão, eu não me importo de deixar maximização ou minimização, eu mantenho, é uma opção minha. A questão aqui da função, do meu objetivo eu mantenho. Eu insiro as sobras. Então, por que eu inseri as sobras aqui? Porque eram de menor ou igual o sinal. Então, eu preciso de alguma coisa a mais para chegar naquele valor e tornar aqui igualdades, que é isso que eu busco. Como o meu vetor B aqui, dos recursos, eles já estavam positivos, não é necessário alterar nada. Tá ok? As minhas variáveis também eram positivas, também tá tranquilo. Olhando para aqui, a gente percebe que temos agora 3 variáveis normais do seu problema, 3 variáveis de sobra. Então, nós temos 6 variáveis nesse problema. E eu tenho 3 restrições. Então, de acordo com o teorema, que você já deve ter visto no outro vídeo, eu tenho 6 variáveis. Se eu vou descontar 6 menos 3, eu vou ter que ter 3 variáveis zeradas toda vez. Porque é essa solução básica, quando essa propriedade é seguida, que eu encontro os candidatos a ponto ótimo. E é em busca desses pontos ótimos, desses candidatos, que eu vou encontrar a melhor solução, certo? A que maximiza no máximo realmente essa minha função objetiva. Então, tendo o nosso modelo, a gente coloca ele no nosso quadro Simplex. Então, aqui a gente está resolvendo por quadro e por uma opção minha também, né? Eu como professora tomo essa licença poética, eu coloco a minha função objetivo na primeira linha. Então, os coeficientes da minha função objetivo se encontram aqui, que era 3x1, 2x2 e 4x3. Eu vou fazer uma parte aqui, porque se você vai para algum livro teórico, se você pega algum vídeo de outro professor, pode ser o quê? Que você vai se deparar aqui com sinais negativos. Por quê? Porque normalmente eles fazem o quê? Eles igualam z igual a 0. E com isso, você subtrai todo o lado esquerdo, tudo que estava do lado direito. Então ficaria menos 3x1, menos 2x2, menos 4x3. E a sua função entra como de minimização. E a solução vai para minimizar. Eu prefiro manter o padrão original que era do seu problema de programação linear. Eu acho mais fácil de você entender o seu objetivo e seguir a sua meta e seus objetivos, ok? Então, feito isso, ele só tem uma pequena observação que eu vou chamar a atenção de você daqui a pouquinho. E eu vou começar a preencher o meu quadro, né? Então eu tenho uma linha para a função objetivo, onde coloquei os coeficientes. E eu tenho uma linha para cada uma das restrições. E aqui eu também vou colocar os coeficientes que eu tinha de cada uma dessas restrições. Então na primeira restrição, 1x1 mais 2x2 mais x3 mais o S1, que foi a nossa sobra que a gente colocou. E era igual a 8, certo? E aí eu faço as 3. E aí o que acontece?
Quando a gente monta o nosso quadro, a gente identifica sempre uma matriz identidade. E essa matriz identidade é o que me garante que eu tenho uma solução básica inicial. Então, o que ela está dizendo aqui para mim? Eu tenho o 1, 0, 0, eu tenho três restrições, tá certo? Então, essa minha matriz identidade, ela vai ser sempre 3 por 3, tá? A primeira linha aqui, ela está zerada porque são os coeficientes da função z. Então, aqui sempre vai estar zerado quando você tem aqui a sua matriz identidade abaixo, tá? Então, eu tenho o 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso é a matriz identidade, eu só tenho o 1 aqui na diagonal. E o que isso representa? Que aonde eu tenho esse 1 aqui, que é o S1, ele é igual a 8. Então, olha, o S1 eu anotei aqui. É obrigatório anotar? Não, não é. A gente faz para ter um controle das variáveis que estão entrando e que estão saindo e quem está na sua base. Tá bem? Se base é uma palavra estranha para você, já recomendei. Volta no outro vídeo, certo? Vamos lá. A segunda, o 1 está aqui no S2, então S2 é igual a 10. E S3 aqui é igual a 12. Então, essa solução nesse ponto é como? X1 está fora da base, é igual a 0. X2 fora da base, igual a 0. X3 fora da base, igual a 0. S1 igual a 8, S2 igual a 10, S3 igual a 12. Então, essa é a nossa primeira solução, é a nossa solução básica inicial. E aí, a gente vai começar o nosso teste de otimalidade. O que é isso? Eu pergunto, né? E ele vai me responder se eu estou no ótimo ou não. O que isso significa? Minha função é de maximização, então eu vou em busca de coeficientes positivos. E quem é o candidato a entrar na base? Eu tenho 3 lindos candidatos aqui que estão zerados, x1, x2, x3. Eu vou colocar na base aquele que mais contribui para o aumento do valor da minha função objetivo. E é óbvio, seguindo pelo vetor gradiente, né? Se você também não lembra, volta lá no cálculo, tá certo? Eu vou pegar aqui de maior valor. Então, eu tenho aqui esse 4 como coeficiente. Então, o que acontece? Por gentileza. O 4 aqui, o x3, vai entrar na base. E aí, eu vou fazer o cálculo de quem que vai sair dessa base, que é o cálculo do bloqueio. Então, como que ocorre esse bloqueio? É o valor do B dividido pelo coeficiente que eu tenho aqui na linha da variável que vai entrar na base. Então, eu vou ter 8 dividido por 1, 10 dividido por 2 e 12 dividido por 3. Então, dessas continhas aqui, eu vou definir quem que sai da base. Aquele que apresenta o menor valor. Por que isso acontece? Porque lembrando lá do método gráfico, que você já deve ter visto, quando eu tenho as minhas restrições assim, certo? Então, olha, elas vão traçando lá, tá ok? E aqui é o meu eixo do X. Eu tenho o meu bloqueio, então aqui eu tenho um bloqueio aqui, um aqui e um aqui, certo? Só que a minha região factível é essa. Então, o que acontece? Eu tenho que parar no primeiro bloqueio que eu encontre, porque senão aqueles outros pontos ali, eles não satisfazem a minha região factível, entendeu? Por isso que é sempre o primeiro que eu paro, independente se eu estou maximizando, minimizando, não interessa, porque se eu não parar no primeiro, significa que eu estou saindo da minha região factível, das minhas soluções viáveis aí do problema, tá? Então, continuando aqui a nossa ideia, desses daqui, qual é o menor valor? O menor valor a gente vai encontrar no 12 dividido por 3, que é 4. Então, quem sai da base vai ser o nosso S3. Então, quem entra é aqui, quem sai é aqui. Então, este valor aqui desta célula é o que a gente chama do nosso pivô. E o nosso pivô, a gente busca que ele tem que ser igual a 1. Então, a gente vai transformar ele em 1. Como que eu transformo um 3 em 1? Eu divido toda a linha por 3, certo? Então, eu vou começar a minha iteração aí. Então, esse valor aqui eu quero que se transforme em 1. Então, eu dividi toda a linha por 3.
Então, aqui nos slides estão aqui o comandinho que foi feito, tá ok? Eu peguei toda a linha L4, dividi por 3 e coloquei. Uma recomendação, mantenha a fração, certo? Não faça arredondamentos, porque tu vai estar carregando o erro aí, tá bom? Ficou em dúvida? Volta para cálculo numérico que você vai entender a história do erro que tu carrega. Quando eu coloquei aqui o 1, né, eu transformei aqui em 1, o meu objetivo é, se eu estou colocando o danado do X3 na base, o que eu quero? Que ele fique com a cara da coluna da identidade que eu estou tirando, que no caso aqui é o S3. Então, o S3 que eu estou tirando da base é 001. Então, eu quero que o X3 aqui se comporte com um 0 aqui na função objetivo, 001. O 1 eu já tenho. Então, para obter o 0 aqui, o que foi feito? Digamos, eu posso utilizar tanto esta linha para os cálculos, quanto esta linha para a iteração, ok? Peguei aqui a do 1 porque é mais simples, né? Então, eu pego essa linha toda, estou multiplicando por menos 2, certo? E vou somar com essa linha aqui, que é a 3, tá? Uau, mas por que tu não pegou uma e subtraiu a outra? Porque é uma regra que não pode. Porque se você fizer isso, você teria 10 menos 12 e você ficaria ali com um valor negativo. E lembra, para colocar na forma padrão, você não pode ter o B com valor negativo. Você não pode ter variáveis com valores negativos. Então, jamais, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, você subtrai uma linha da outra, ok? Você promete isso. Você vai sempre multiplicar por um escalar negativo e vai somar, beleza? E aí eu faço essa continha toda. Ficou perdido? Pega o papelzinho, pega a calculadora, vamos lá para as frações fazer conta de fração. E daí eu vou fazer isso também com a outra linha. No caso aqui, era o valor de 1. Então, como era 1 aqui, bastava eu multiplicar essa linha por menos 1 e somar com essa linha aqui. E aí eu já obtenho essa linha toda aqui da iteração do meu sistema equivalente. E eu faço a mesma coisa para esse 4. Então, como que eu vou zerar aqui esse 4? Pego essa linha, multiplico por menos 4 e somo com essa linha aqui. Então, aí eu fico com esse valor aqui. Ok? Os cálculos você vai fazendo com mais calma aí. Dá uma paradinha no vídeo, refaça, vê se acertou, ok? Quando eu faço isso, o que me acontece? Eu tenho esse padrão aqui. E da forma como foi montado esse quadro do simplex, esse valor aqui, ele é sempre o valor da função objetivo com o sinal trocado, certo? Então, nesse caso aqui, qual seria a nossa solução ótima? Nesse ponto aqui, não é a ótima, certo? Já vou fazer o teste. Mas nesse ponto aqui, qual é a minha solução? A minha função z está com um valor igual a 16, certo? O sinal trocado, lembra? Sempre com aqui vai estar com o sinal trocado, tá? A minha variável S1, que está aqui da identidade, olha, está com o valor de 4. A minha variável S2, que está aqui na identidade, ó, está com o valor de 2. E a minha variável S3, que está aqui a coluna da identidade, olha, está com o valor de 4. Você observa que as colunas vão começar a trocar de lugar aqui, mas não tem importância nenhuma. O que importa é sempre você ter as 3 colunas da sua matriz de identidade 3x3 dentro do seu modelo equivalente, ok? Então veja, novamente, eu tenho 3 variáveis que estão fora da base, né? Que eu tenho aqui os valores, olha, menos 4 terços, 2 terços e 5 terços. Quer dizer, elas estão com o valor zerado, elas são iguais a 0. E eu tenho 3 variáveis na base. Aí vem a primeira pergunta lá, eu estou no ótimo, né? Eu tenho que ver de novo e começar os passos do meu simplex. E aí eu vejo, minha função era de maximizar. Então, eu tenho que procurar valores positivos que colaborem para que eu otimize o máximo. Então, eu vou olhar aqui, eu tenho 5 terços, 2 terços e menos 4 terços. Se eu colocasse o S3 de volta na base, o que acontecia? Ele ia reduzir o valor, né? Porque ele está com uma coeficiente aqui negativo. Então, eu tenho que procurar o maior coeficiente, porque eu quero maximizar, tá? Então, menos 5 terços é maior do que 2 terços, né? Desculpa, não é menos. 5 terços é maior do que 2 terços.
Então, quem vai entrar na base agora vai ser o nosso x1. E aí eu vou de novo para a guerra para saber quem sai da base, né? Então, eu preciso calcular o meu bloqueio de novo. E o bloqueio como que é feito? 4 dividido por 2/3, 2 dividido por 4/3 e 4 dividido por 1/3. Então, o vermelhinho aqui já está te denunciando que o 4/3 aqui ficou o menor valor, tá ok? Porque daí, fazendo as continhas, a gente vai ter 6, 3 meios, que é 1,5 e 12. Então, o menor valor é aqui o do S2. Então, é ele que vai sair da base, certo? Então, se ele vai sair da base, esse daqui vai ser o nosso pivô. E esse pivô vai ter que ser igual a 1. Porque se ele está saindo da base, ele vai entrar na base, vai ocupar o lugar do S2, essa coluna vai ter que ficar igual à coluna do S2 que ele está colocando, entrando no lugar. Então, aqui vai ter que ter o valor de 1 e os demais zerados, certo? Como que eu obtenho aqui o valor de 1? Essa tá moleza, né? Vamos multiplicar por 3/4 aí a linha toda. Bora! Então, multiplicando tudo por 3/4, o que eu vou encontrar? Eu encontro toda a minha linha atualizada. Então, eu fiquei com o meu pivô igual a 1, certo? Aí eu vou querer o quê? Esses 5/3 aqui vai ter que ser igual a 0. Se eu tenho 1 aqui, o que eu vou precisar fazer? Multiplico por menos 5/3 e somo com essa linha aqui. Então, eu vou obtendo os valores aqui das minhas células aqui, certo? Para zerar a linha de baixo aqui, eu vou ter que multiplicar por quanto? Menos 2/3. E aí, você vai multiplicar essa linha toda aqui, por exemplo, aqui você vai multiplicar por menos 2/3 e somar com esse 2/3 daqui. Aqui você vai multiplicar por menos 2/3 e somar com menos 5/3 aqui. E vai colocando os valores aqui de maneira adequada. Até a última linha, que aqui tinha o valor de 1/3. Então, a gente multiplica essa linha por menos 1/3 e somo com essa linha de baixo aqui, com todos os seus coeficientes e fico com este valor. Fiz a nova iteração. Nessa nova iteração, qual o valor da função z que a gente tem, que a gente quer maximizar? Vai ser 37 meios positivos. Lembrando, ali vai estar sempre com o sinal trocado, certo? A partir desse quadro aí, eu vou verificar de novo, né? Olha, a minha identidade permanece. Eu tenho 010, 001, 100. Mas aí vem a pergunta, eu estou no ótimo? Aí eu vou olhar os coeficientes da minha função objetivo aqui. Meu objetivo é de maximização. Então, eu quero o maior valor positivo, tá? Então, enquanto eu tiver valores positivos aqui nos coeficientes, significa que eu não estou no ótimo. Então, a gente tem esse 1/4 aqui. Então, isso indica que eu não estou no ótimo e que vai ser necessário mais uma iteração do nosso simplex. Então, começando essa iteração aí, já identificamos quem entra na base, que vai ser o nosso x2, porque ele tem o único valor positivo aqui. Quem vai sair da base? Lá vou eu fazer o cálculo do bloqueio de novo. Então, eu pego 3 dividido por 3 meios, 3 meios dividido por 1/4 e 7 meios dividido por 1/4. O menor valor é o 2. Então, quem vai sair da base vai ser o S2 aqui, que está nesse coeficiente aqui, certo? Se aqui é o 3 meios, o 3 meios vai ter que assumir que valor? O 1, isso mesmo. Porque ele vai ter que ser igual à coluna da coluna S2 aqui estava, desculpa, a coluna do S1, aqui não é S2, tá? Tá com um erro no slide. Aqui é o S1. Então, aqui a coluna do S1 vai ter que vir para essa posição. Então, eu vou ter que ter aqui o valor de 1, aqui o 0, e aqui o 0, e aqui o 0. Tá ok? Vamos para o próximo slide. Então, o x2 está ocupando ali o lugar do nosso S1, tá? Vou só corrigir aqui no quadro de novo. Então, nesse caso aqui, a gente vai transformar esse 3 meios no nosso pivô igual a 1. Vou multiplicar a linha toda por 2/3, certo? Feito isso, eu vou fazer as operações para zerar esses outros aqui. Então, para zerar o de cima, que era 1/4,
multiplico por menos 1/4 e somo com esta linha. Para zerar o de baixo é 1/4, tá? Tudo ficou 1/4. Então as contas que eu vou fazer é as mesmas. Então, só lembrando, nunca subtrair uma linha da outra. Preciso subtrair uma linha, sempre eu vou trabalhar com a do pivô. Então eu vou pegar a linha do pivô e vou multiplicar por qualquer escalar. Seja ele positivo ou negativo, não interessa. Mas eu vou trabalhar sempre com a linha do pivô. Certo? Multipliquei por um escalar, seja ele positivo ou negativo, e vou somar, sempre somar, com aquelas minhas linhas que eu preciso fazer as operações para tornar e encontrar a minha coluna da identidade ali. Ok? Ui, perdão! E com isso a gente chega no nosso ótimo. Por que eu estou no ótimo agora? Porque depois dessa iteração, que é um outro sistema equivalente, eu tenho todos os meus coeficientes na função objetivo negativos. Então, qualquer candidato aqui entrar na base, que são os 3 candidatos aqui, que estão com os valores zerados, né? Se eles forem entrar na base, vai reduzir o valor da função. A função está com o valor de 19, porque é com o sinal trocado aqui sempre, tá? E aí quem está na base, opa, então a gente tem aqui o x2 igual a 2, o x1 aqui, que tem esse 1 aqui, né, no 1 aqui, igual a 1, e o x3, olha, o x3 aqui, tá vendo a identidade aqui? Ele vai ser igual a 3. Então a nossa solução ótima é x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3. S1, S2, S3 estão fora da base, né? Então são variáveis não básicas, são aquelas que estão com os valores zerados. E a função objetivo vai ser o 19 com o sinal trocado, certo? Eu espero que tenha ficado fácil, aprendido, e era isso que tinha para hoje, para um problema de maximização, de um problema de formulação, de programação linear, né? Usando o método simplex.